Vamos começar com um bloqueio mental que muitos de vocês têm. E é normal, no começo, vixe, eu tinha demais esse bloqueio mental. O que que acontece, gente? No começo da carreira, a gente acha muito difícil, a gente tem muito medo de atender grandes clientes. O que que a gente pensa, né? Às vezes a gente quer até fazer uma escadinha, né? Se desse, a gente faria uma escadinha. A gente quer atender o cliente de. Assim, se fosse pra gente escolher, a gente faria isso. A gente que iria querer atender o cliente de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Aí a gente gosta de escadinha, a gente quer ir bem devagarzinho, aos poucos, porque a gente morre de medo. Quando a gente olha assim aquele cliente de 1 milhão, de 5, de 10, a gente fala, cara, impossível, impossível. Esse ano eu fiz uma captação, abri uma conta de um cliente de 50 milhões e outro de 30 milhões. E, gente, eu juro, eu nunca imaginei que quando eu comecei, putz, eu nem sabia, sinceramente, gente, eu nasci pobre, eu não fazia ideia que alguém neste mundo tinha 50 milhões. Eu achava que era só os grandes executivos, né? As grandes. Era uma empresa, na verdade, né? Mas eu achava que eram empresas muito grandes que ia ter toda essa quantidade de dinheiro. E principalmente se você nasceu um pé rapado como o Bruno, você também deve pensar assim. Você deve falar, e vocês me mandam no comentário, né? Bruno, como assim atender um cliente de 1 milhão que seja? 1 milhão já é muita coisa. Quem dera 50, quem dera, né, maior que isso. Tem assessor que tem cliente aí de 150, 500 milhões, 1 bilhão de reais. Na Expert foi uma assessora lá que atendia um cliente de 1 bilhão de reais. Ela não tinha nem 30 anos de idade. 1 bilhão de reais. O que eu tenho para falar para vocês para tentar tirar esse bloqueio mental da cabeça de vocês primeiro? Uma coisa que talvez te ajude, que me ajudou quando eu entendi isso exatamente. Pessoal, nós damos assessoria de investimentos, auxílio, ajuda nos investimentos das pessoas. 1 milhão de reais, ele não é nosso, obviamente. E a gente também não vende nada de 1 milhão de reais, porque é diferente do corretor de imóveis. E muita gente às vezes confunde, às vezes conhece, porque quase todo mundo conhece um corretor de imóveis ou ouve falar do corretor de imóveis, que é uma profissão mais difundida, né? Quando o corretor de imóveis faz uma venda de 1 milhão de reais, ele realmente fez uma venda de 1 milhão de reais. Isso significa que o cliente pegou 1 milhão de reais, entregou na mão dele, né, ou da imobiliária, mas entregou para ele e trocou por um bem. Ele vendeu 1 milhão de reais. Muitos vendedores também podem fazer isso, né? Às vezes, quando o vendedor fala assim, vendi 1 milhão de reais, vendi 5 milhões de reais, vendi 50 milhões de reais, ele faturou 1 milhão de reais, ele faturou 50 milhões de reais. E isso realmente pode gerar muito dinheiro, muito dinheiro. O nosso caso não é nada ruim, mas no nosso caso, a gente não pega esse dinheiro, a gente auxilia um cliente que possui uma quantia de 1 milhão de reais. A gente orienta ele, a gente ajuda ele. Então, assim, eu tô falando isso, eu estou meio que diminuindo o nosso trabalho propositalmente para ver se eu tiro um pouco desse bloqueio mental de vocês. Pense assim. É muito absurdo pensar em você ser um vendedor de uma loja da Porsche. Vamos supor que você é apaixonado por carro. Todo mundo deve ter um amigo, talvez alguns de vocês sejam apaixonados por carro. Eu não sou, mas eu tenho amigos que são, que adoram carro, que sabem tudo de carro. Eu tenho certeza que eles trabalhariam numa loja da Porsche, numa loja da BMW, numa loja da Audi, tranquilamente. Obviamente, você vender é mais plausível, eu acho que vocês conseguiriam mastigar melhor, vender um carro de 1 milhão, vender um carro de 500 mil. Entende que assim, se você entender ok do carro, se você entender bem do carro, não é algo tão difícil, tão absurdo. Pensa que você já está lá na concessionária, chega o cliente querendo comprar um Porsche e você vai lá e faz a venda do produto. Não é algo tão absurdo. Assessoria de investimentos, eu queria dizer para vocês que é assim também, galera. A gente assessora, a gente ajuda pessoas que têm 1 milhão de reais. E eu digo para vocês, para ver se eu tiro esse bloqueio mental de vocês, se eu reduzir o bloqueio de mental de vocês nessa live, eu já vou ficar feliz. Hoje, o seu cliente, ele já tem esse 1 milhão de reais no banco. E o gerente do banco, muitas vezes, o de 1 milhão talvez, né? O de 1 milhão também. O cara ele tem CPA 10, CPA 20, no máximo um CEA. No private eles vão ter um CFP, tudo bem. Mas eles vão ter ali ó, um CEA,
um CPA 20. Então, o seu cliente hoje, ele já é atendido por alguém. A gente não precisa criar dinheiro, galera. Às vezes vocês acham que a gente precisa criar dinheiro, que a gente precisa magicamente fazer dinheiro. É, né? Tipo, às vezes tem assessor de investimentos que fica tão travado porque acha que o cliente tem que vender o imóvel para investir com ele. Não é isso, gente. A gente não tem que convencer ninguém a vender imóvel para investir com a gente. A gente não tem que convencer ninguém a parar de investir em gado e investir com a gente. A gente tem que simplesmente tirar o dinheiro do cliente que está a 90% do CDI no banco, a 90% do CDI no Banco do Brasil, a 50% do CDI com mau atendimento na corretora atual dele, para nossa assessoria, para montar uma carteira, igual quem participou aqui da 1 hora da tarde. Eu montei uma carteira excelente de investimentos em 10 minutos, deu 14 minutos na verdade, mas eu montei uma carteira em 15 minutos excelente. É isso que a gente tem que mostrar para o nosso cliente. A gente tem que mostrar que o dinheiro dele já está lá e a gente tem que tirar ele de lá para trazer para a nossa assessoria. Esse é o jogo, é sobre isso que a gente está falando. E isso não é tão difícil quanto parece, né? Quando a gente se põe na pressão de achar que esse R$ 1 milhão vai vir pra gente, não pensa desse jeito. Pensa que ele vai trocar o Banco do Brasil, que tem um funcionário público, sem desrespeito nenhum, mas assim, um funcionário público que normalmente é mais acomodado, né? O gerentão lá do Banco do Brasil, com CPA 20, tá cuidando da carteira de investimento dele, nem olha para a carteira de investimento, nem tem produto bom no banco, para vir para a corretora, para vir para XP, BTG, Safra, para nós que temos aí a certificação Ancor, que já é uma certificação melhor do que a CPA 20, e a gente tem acesso a melhores produtos para montar a carteira para ele. É só esse o jogo. Vocês estão entendendo que é um pouco mais tranquilo do que muitas vezes vocês pensam? Não vamos colocar tanta pressão, não vamos achar que é um bicho de 7 cabeças. O jogo é bem mais tranquilo do que parece para vocês, tá bom? Então vamos ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso.